Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos avançar mais um pouco, texto dessa noite. Às vezes é um versículo só, às vezes é dois. Hoje é um pouquinho mais, então agora dá para animar. Vamos começar a vencer blocos maiores, tá bom? Acharam? Evangelho de João, capítulo 13. Hoje leremos o versículo 21 até o verso 30. Daria para dividir, mas como é um bloco de história inteiro, vamos tentar cobrir isso, se Deus assim nos permitir. Diz assim, João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse Simão Pedro fez sinal, dizendo-lhe: pergunta a ele a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou que lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado de pão, saiu rapidamente, e era noite. Até aí o trecho dessa noite. Estamos caminhando um pouquinho mais na traição. Nós estamos nos momentos finais do ministério terreno de Jesus. Esse relato específico ele é narrado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos deram atenção. Nem sempre isso acontece, mas quando isso acontece é porque algo extremamente importante, ou não é que as outras partes não tenham, mas todos eles perceberam que deveriam dar destaque a essa informação, a traição de Judas, o momento final, a última ceia. Então cada evangelho contou essa história. O debate aqui é que parece-me que João tenta contar a história dentro de uma cronologia, para você entender a sequência do que aconteceu, enquanto os outros evangelistas contam o que aconteceu sem se preocupar tanto com a ordem do que aconteceu. Isso gera confusão, isso faz com que as pessoas digam: a Bíblia tem contradição, mas não é isso. Nós fazemos isso tranquilamente. Às vezes você quer contar uma coisa, alguns de nós são mais detalhistas e contam: olha, eu fiz isso e depois eu fiz aquilo e depois... Então você conta numa cronologia, uma sequência lógica. Outras pessoas estão narrando o que aconteceu hoje. E a pessoa começa a contar, de repente ela fala de uma coisa que aconteceu à tarde, depois ela volta e fala uma coisa da manhã. E esse registro não é um registro mentiroso, porque a pessoa não visava dar para você a cronologia. Se ela falasse: olha, aconteceu nessa sequência, e o outro falasse ao contrário, aí nós teríamos uma contradição. De modo que quando você lê os trechos dos evangelhos, você precisa entender que o evangelista Mateus vai até uma parte e para, e não conta certos detalhes. O outro evangelista conta a mesma história e acrescenta detalhes novos. E não para onde Mateus parou, e assim por diante. Mas como a nossa exposição aqui é sobre Judas em João, eu vou fazer uso dos outros apenas para colocar a nossa em dia, a nossa ideia de cronologia, tá bom? Há uma discussão grande. Judas participou da última ceia, no sentido quando Jesus falou: tendo partido o pão, deu graças, esse é meu corpo, ou não. Há um debate aqui. Porque a ceia, a última, quando nós tomamos a ceia pascal, era uma refeição longa. Demoraria horas. Provavelmente aqui uma refeição de 6 horas. Então você ficar sentado em volta de uma mesa, batendo papo, comendo durante 6 horas, era um tempo razoável. E a ceia que nós participamos sempre na igreja, tendo partido o pão, dado graças, é aquilo que aconteceu no final.
Normalmente tinham 4 cálices em que eles participavam bebendo. E o texto fala, tendo tomado o cálice, falou, esse é o cálice da nova aliança. Normalmente entende-se que esse é o último cálice que está participando ali. Então, Judas estava nesse momento em que Jesus falou, olha, esse pão é meu corpo dado por vocês, ou não? Para nós, o debate aqui não é relevante. Não é importante. Você pode chegar na sua conclusão, e há bons teólogos defendendo as duas vertentes. Mas, pelo menos pela cronologia que João conta, me parece que Judas não participou deste momento em que Jesus, tendo dado graças, deu o pão. Pelo Evangelho de João, não é isso que acontece. Mas se você for para Mateus e você ler, parece que a cronologia mudou. Então o debate fica grande nesse sentido. A partir de João, o que parece acontecer é o seguinte. Vamos caminhar nesse texto para que você se situe. Vamos ver então qual seria a verdade central e entender o que aconteceu. A divindade de Jesus é vista nas revelações que ele faz. Nós estamos batendo nessa tecla porque o objetivo de João é esse. Jesus é Deus, ele quer exaustivamente convencer o leitor de que o Senhor Jesus é divino. De modo que essa altura do livro, se a pessoa não percebeu que ele é divino, fica difícil você encontrar um livro onde tem tanta defesa assim. Ele multiplicou pães, ele andou sobre as águas, ele levantou morto, ele curou cegos, cego de nascença, ele fez tudo o que era possível para que uma pessoa olhasse e falasse, esse homem não é meramente um homem, ele tem que ter poder. Ele não só andou sobre as águas, mas mandou um outro discípulo andar sobre as águas. É muito poder, não dá para mentir, não dá para esconder. Curar um cego era uma coisa extraordinária, mas curar um cego de nascença, alguém que nunca viu, era um feito que só o Messias poderia fazer. E João escolheu esses milagres para contar. Então nós chegamos no último momento, último dia, na ceia aí, nesse momento final, em que Jesus reúne os seus discípulos, vai participar e vai fazer algumas revelações. E essas revelações provam também a divindade dele. Então, eu acredito que muitas pessoas lutam, mas lutar contra a verdade de que Jesus é Deus, eu até entendo. Mas negar não dá para aceitar, porque a Bíblia mostra claramente. E os livros, os relatos extra-bíblicos do que aconteceu ali estão espalhados, não dá para negar o que aconteceu. Então, se alguém questiona, é razoável, permita a pessoa questionar, mas negar a existência disso, nem mesmo os mais radicais conseguem fazer. Olha aí então, nós vamos ver hoje que revelações, quais são elas, as revelações feitas nesse trecho que comprovam a divindade de Jesus. A primeira delas vem aí. Jesus revela. A primeira revelação que ele faz é saber tudo o que está em oculto, ou tudo e até mesmo o que está em oculto. O Senhor Jesus vai fazer uma revelação aqui que vai surpreender todos, porque Judas era um camarada que transitou no meio dos discípulos durante 3 anos sem levantar em nenhum momento suspeita. Judas orou, Judas realizou milagres, Judas bateu papo com Jesus, talvez riu de algumas coisas, certamente deve ter conversas particulares, deve ter tido conversas com Jesus, ouviu ensinamentos particulares. Ninguém suspeitava desse homem, ele era um homem do grupo seleto de Jesus. Mas o que Judas não estava preparado era para entender todo o aspecto da divindade desse ser que estava com ele ali. Deus, homem, juntamente com ele. E Judas então vai entrar numa trama. Normalmente, quando quando você vê sobre a última ceia, nós vamos falar um pouquinho depois, você normalmente vê uma imagem parecida com essa forma, mas eu vou tentar mostrar para você como era provavelmente o que é mais comumente aceito, como aquilo aconteceu. Vamos olhar para o texto, o versículo 21 diz: ditas essas coisas, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade eu vos digo, ou é uma maneira solene de dizer, um de vocês me trairá. Para que você não se perca o que acontece, eu vou citar o que está lá em Mateus 26. Chega o momento da última ceia e os discípulos perguntam para Jesus: mestre, onde vamos fazer os preparativos para a última ceia? Então Jesus diz: vocês devem ir até a cidade,
E vocês devem observar. Quando vocês virem um homem passar carregando um cântaro de água, vocês sigam esse homem e vão até a casa dele. E quando entrarem nessa casa, chamem o dono da casa e digam para ele o seguinte: o mestre manda perguntar onde será o lugar da última ceia. E ele lhes mostrará um lugar no pavimento superior. Vai lá e faz os preparativos ali. Uma ordem simples, mostrando o conhecimento prévio de Jesus. Nenhum evangelista nos conta como é que o dono da casa sabia que o mestre ia fazer a última ceia. Os discípulos vão para a cidade, cada um deles atrás dos preparativos, talvez coisas para comprar, talvez coisas para buscar, e eles ficam observando. Numa cidade de Jerusalém, gente, talvez 1 milhão de pessoas, talvez no mínimo 500 mil de pessoas transitando na época da Páscoa. É muita gente. E Jesus diz: olhem um homem carregando um cântaro de água. Alguém deve ter pensado: mas Senhor, haverão muitos homens assim, nós vamos ficar perdidos. Errado. Na cultura do Oriente, quem fazia esse tipo de trabalho de carregar água era uma mulher. Você viu a mulher samaritana, que ela ia no poço buscar água? Então, normalmente você via muitas mulheres com jarros de cerâmica pesado de água. Não sei quantas irmãs já tiveram aqui a alegria de carregar aquele galão de água de 20 litros. Já colocaram alguma vez no ombro para tentar andar com ele? Olha, deixa eu fazer aqui uma digressão. Dizem que as mulheres da atualidade, elas sofrem muito. Mas não existe na história do mundo nenhuma outra época em que as mulheres tiveram tantos privilégios. As mulheres hoje têm máquina de lavar, tem micro-ondas, tem ferro de passar, tem fogão, tem água encanada. Tem uma série de coisas, sem chuveiro quente. No mundo antigo, não. Quer água? Vai lá no poço. Um poço só. Joga, puxa com a corda, pesado, enche, põe no ombro e vem. Então as mulheres daquela época eram mulheres mais fortes, viu? Bem mais fortes. Elas tinham que lavar, ou se você não tivesse escravo, ia para o rio para lavar. E vocês sabem que roupa, imagina naquela época como sujava a roupa. Então lavar a roupa o processo era difícil. Então não diga, não falar: ah, Senhor, hoje nós sofremos tanto. As mulheres da antiguidade olhar para você e falar: olha, você nasceu numa época muito boa. Nasceu numa época boa. Estou vendo várias irmãs aí com blusa, variados cortes de cabelo, unha. Isso é tudo advento moderno. Naquela época não tinha isso aí. Chapinha, sabe quando surgiu? Não importa. Para a mensagem aqui não importa nada disso aí. Mas só quero mostrar para você que nós vivemos uma época em que as mulheres, e isso é bom, elas desfrutam de valores corretos e cuidados que naquela época não tinham. Então, quando eles viram um homem carregando o cântaro, chamou a atenção. Por quê? Porque naquela casa o evangelho já tinha chegado. E o tratamento naquela casa havia mudado. Havia um homem agora carregando. Havia um homem fazendo um serviço pesado. Isso mostra como o evangelho, quando entra numa cultura e entra numa casa, ele transforma. E ele transformou radicalmente. E agora havia um homem. Ele falou: sigam esse homem. Então foi fácil achar um homem carregando um cântaro. Era uma novidade. E eles entram naquela casa. E os preparativos são feitos. E na noite da Páscoa eles estão sentados em volta da mesa. Provavelmente a mesa era algo assim. Eu vou apagar aqui, depois eu acendo, apenas para ajudar vocês na compreensão. Essa mesa aqui baixa, chamada triclínio. As pessoas ficavam sentadas, está vendo? Mais ou menos nessa posição. Normalmente reclinadas sobre o seu cotovelo esquerdo. Eles se apoiavam no cotovelo esquerdo, esticando as pernas para trás, deixando o braço direito livre, para que eles pudessem pegar o alimento e trazer até a boca, servir-se. Como não tinha cadeira, olha só, uma pessoa reclinava sobre o peito do outro. Então você encontrava no seu amigo um apoio para escorar você, não para que você descansasse todo o peso do corpo, mas para que você tivesse um mínimo de apoio, para que você não ficasse com dor nas costas. Então eles ficavam aqui um bom tempo. Aí você fala: pastor, que posição desconfortável. E eles achavam essa posição confortável. Ficavam deitados comendo, não sei. Às vezes passa filme antigo, mostra aqueles reis deitados pegando cacho de uva, assim. Não parece uma posição tão desconfortável, não.
Agora, pode ser que o braço doeu, eu não sei. Mas essa é a provável disposição. Um reclinando sobre o outro. Do outro lado, provavelmente invertia. Alguns ensinam, inclusive, que mesmo do outro lado continuava as pessoas sobre o seu braço esquerdo. Então, quem estivesse daquele lado ia ficar um pouco com a cabeça inclinada vendo Jesus. E Jesus estaria numa posição central, uma mesa em forma de U, conversando com os seus discípulos. Pela descrição do relato de João, é possível que a pessoa que estava à direita de Jesus fosse o evangelista João. Porque é dito para ele, o discípulo reclinando sobre o peito de Jesus. Ora, o movimento homossexual hoje diz que tanto como Jesus como João, eles eram gays. Porque diz que João estava reclinado sobre o peito de Jesus. A ignorância tem que ser de outro planeta para falar uma coisa dessa. Não entende que reclinado sobre o peito de Jesus nada mais é do que estar encostado apoiando nele, como a cultura daquela época fazia. Só isso. Nós deduzimos, nós sabemos quem estava ao lado de Jesus. Certamente João estava. Há mais 2 discípulos que o debate é longo, o resto nós não sabemos. Onde estava Pedro? E onde estava Judas? Essas são as perguntas que surgem nesse texto. Nós sabemos que Pedro tem que estar longe. Por quê? Porque ele sinaliza para João. Ele não pergunta para Jesus. Então Pedro está em algum lugar afastado. E nós sabemos que provavelmente Judas é o personagem aqui, ó, à esquerda. Porque Jesus vai falar, a pessoa a quem eu der o bocado de pão molhado é ele. E não fala, Jesus se levantou, foi até a outra ponta e deu. O texto fala que Jesus molhou o pão e deu. A não ser que Jesus tivesse um braço um pouco mais comprido, aí para dar para o terceiro, quarto, ou jogou o pão, mas não faz sentido. Então, nós temos uma figura importante aqui, provável, tá bom? Não precisa defender. O Senhor Jesus no meio, um apóstolo, um discípulo a quem ele ama à sua direita e o traidor à sua esquerda. Isso não tem nada a ver com política. Não, eu falo isso, as pessoas assim, tá vendo? Traidora da esquerda. Tem que ter paciência, né? Tem que explicar tudo. Não tem nada a ver. Ele estava, podia ser inverso, mas pela maneira aqui descrita, parece que João está à sua direita e Judas está à sua esquerda. É até aí onde nós vamos, tá bom? Vamos caminhar aí. Quando Jesus fala, um de vocês trairá, pode imaginar, eu quero que vocês imaginem uma refeição, todo mundo comendo, batendo papo, a refeição já tinha se avançado um demasiado tempo, os discípulos tinham feito o preparativo, quem foi fazer o preparativo trouxe coisas para aquele lugar. Colocaram almofada, colocaram mesa, e enquanto o lugar, o cenáculo era preparado para a última ceia, Judas foi falar com os sacerdotes. É nesse intervalo que Judas fala com o sacerdote. A Bíblia nos mostra que Satanás entrou em Judas 2 vezes, e não só uma. Quando nós lemos Lucas, o texto fala que Judas, o diabo entra em Judas, e Judas então vai negociar a traição com os sacerdotes. E aqui nesse relato você vê de novo o diabo entrando. Então nós temos no relato bíblico só uma pessoa, o caso de uma possessão satânica. Nós sempre vemos possessões demoníacas, demônios entrando em pessoas, mas a Bíblia mostra em Judas uma possessão satânica. Satanás entrou 2 vezes nesse homem para trair o próprio Jesus. Então é uma tarefa importante. Nós vimos que Satanás começa a trabalhar no coração de Judas com conselhos. Se você olhar para o versículo 2, olha como aparece o versículo 2 do capítulo 13. Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas que traísse Jesus. Veja, eu quero que você grife aí, se você tem a caneta, a palavra diabo. Ele faz isso de propósito, porque nós temos na palavra grega diabo o difamador, o acusador. Então, nós sabemos de alguma maneira que Satanás se aproxima, que o diabo se aproxima, aí ele é chamado assim no versículo 2, para incutir e induzir o coração de Judas, quem sabe com acusações a respeito de Jesus. Olha, você espera o reino, mas ele não tem feito nada. Vocês esperavam poder financeiro, mas ele está dizendo que o reino dele
Não é agora, não é desse jeito. Então, parece-me que Judas é convencido pelo diabo que a expectativa dele em Jesus deveria ser frustrada. E então, quando você chega no versículo 27, o texto fala: entrou nele Satanás. E agora não é chamado mais de diabo, porque Satanás significa adversário. Então ele começa o seu trato com Judas como o acusador, como o difamador, para incutir em Judas desprezo contra Jesus, e no final ele acaba se tornando realmente o dono de Judas. E ele se manifesta agora como um inimigo, como um adversário. Essa é a cadência que o evangelho vai tentar mostrar para nós. Agora eles estão comendo na mesa, o acordo já tinha sido feito, Judas já sabia quanto receberia e como ia fazer. E acontece que enquanto eles estão comendo, Jesus dá um susto em todos. Ele diz: um de vocês me trairá. Eu acredito que todo mundo ficou assustado. Mas sabe quem foi quem mais ficou assustado aqui? Judas. Talvez Judas nem engasgou. Estava comendo ali na boa. O traidor sentado à mesa, batendo papo, sorrindo para Jesus. E Jesus fala, fica triste e fala: um de vocês me trairá. Judas parou. Quem sabe pensou: alguém me traiu. Olha o que Judas deve ter pensado. Alguém me traiu. Absurdo, né? Contaram para ele o que eu vou fazer. Mas Jesus decide não expor Judas. Não fazer uma acusação direta, mas simplesmente jogar na conversa: um de vocês irá me trair. Por que João faz isso? Para revelar que muitas vezes existem coisas ocultas. Nenhum dos discípulos sabia, exceto Judas. Mas Jesus já sabia. E é preciso que você conheça esse Deus, que é capaz de sondar os corações, é capaz de verificar os intentos mais secretos. Talvez, quando Jesus fez essa pergunta, os discípulos começaram, à luz do que nós vemos aqui, eles começaram a olhar uns para os outros. E pela primeira vez, a troca de olhar, o silêncio na sala foi gritante. Apenas 12. E Jesus falou: um de vocês vai me trair. Eles começam assim, entre olhar. Não há acusação. Ninguém. Quem sabe alguém ficou olhando para Jesus para ver para onde Jesus ia olhar? Já pensou se Jesus ficasse olhando para Judas? Um de vocês vai me trair. Não parece que foi o que aconteceu. Parece que Jesus fala, fica em silêncio e continua comendo, enquanto os discípulos ficam perturbados com essa notícia. Inclusive Judas. Há um texto no Antigo Testamento que os discípulos conheciam, de todos os reis que Israel teve, que o povo judeu teve, Davi foi o maioral, o mais amado. E Davi escreveu um salmo que evocava o conhecimento divino nas coisas. E quem sabe os discípulos ali começaram a lembrar de coisas, e o próprio Judas, porque era um salmo comumente recitado. Existem salmos bíblicos que são mais conhecidos do que os demais. Por exemplo, qual você acha que é o salmo mais conhecido? Sem dúvida, todo mundo vai acertar. Qual é? Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Esse é um salmo extremamente conhecido. Qual outro salmo você acha que é conhecido? Na sua opinião? Salmo 91. Jesus usou o salmo, não é? Na tentação. Outro salmo. Há muitos, né? Cada um vai ter sua preferência. Mas eu vou citar um salmo que provavelmente veio ao coração deles e Jesus deixou eles em silêncio. Porque era necessário refletir. Abra a sua Bíblia no Salmo 139. Será que Judas havia se esquecido desse salmo? Salmo 139, Salmo de Davi, demonstra um Deus onisciente e um Deus onipotente. Um Deus, a palavra omni, significa todo, ele tem todo o poder e ele tem todo o conhecimento. Não é apenas uma parte, mas é amplo. E o texto diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Uau, será que Judas esqueceu disso? O Senhor
me conhece de longe e penetra os meus pensamentos. Não há dúvida para o judeu que o Deus que está no céu sonda os corações. Um de vocês vai me trair. E o Salmo 139 parece que brilha diante deles. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto para ir negociar uma traição. Continua. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Interessante isso, muitos crentes se esquecem desse Deus. Porque você está sentado nessa noite aqui, e muitas vezes nós esquecemos que Deus tem esquadrinhado o nosso caminho durante a semana. Ele sabe quando você se assenta e quando você se levanta. Ele penetra os seus pensamentos e as suas motivações. Deus sabe por que você está aqui nessa noite. Talvez você veio sinceramente para adorá-lo. Talvez você seja genuinamente um discípulo. Mas pode ser que você, ou quem nos ouve, seja um traidor no meio da igreja. Alguém tão bom no que faz, que nenhum de nós suspeitaria. Nenhum de nós. Aliás, as pessoas defenderiam você a todo custo, dizendo, imagina, essa pessoa jamais faria isso. Mas há um Deus que esquadrinha a sua semana e sabe se durante a semana você ora ou se você o busca. Se sabe se você é um discípulo de fato ou você é só um traidor à mesa. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece. O Senhor me cerca por trás e por diante e sobre mim tem colocado a sua mão. Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobremodo elevado, Davi diz, eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito e para onde eu fugirei da tua face? Será que Judas se esqueceu disso? Não dá para você estar em nenhum lugar em que os olhos do Senhor não estejam vendo, não estejam observando. E então, enquanto Judas negociava aquela traição por 30 moedas, os olhos do Senhor estavam ali, cercando Judas, não o impedindo, mas tendo plena ciência de tudo o que estava acontecendo. Verso 8, olha o que os crentes têm negligenciado como Judas. Se eu subo aos céus, lá estás. E se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor ali também está. Meus irmãos, não há situação, não há plano, não há nada que nós possamos articular que Deus não conheça. Quantas pessoas vivem em relacionamentos de uma vida dupla? Vêm à igreja, mas tem uma conduta profissional dúbia. É um crente na igreja, mas lá fora é um corrupto. Há pessoas que vêm à igreja e têm um linguajar santo aqui, mas eles se transformam quando estão numa sala, quando eles estão no WhatsApp, ou quando eles estão em alguma rede social. Há crentes que usam nicknames, eu acho que é assim que se fala. A pessoa cria um avatar, e agora ali ela pode ser quem ela é. Há crentes porque salas de bate-papo na internet permite que as pessoas usem apelido ou coloquem algum outro nome? Para que as pessoas tenham o anonimato preservado e possam viver uma vida que de outra forma não poderiam. Mas o Salmo diz, se eu for para um abismo, ou for no mais altos céus, o Senhor lá está. Se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá o Senhor haverá de me guiar e a tua destra, a tua mão me susterá. Olha o que muitas pessoas dizem. Se eu digo às trevas, olha só, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Porque o relato de Judas vai ter no finalzinho aí a menção da palavra noite. Então tudo que é feito à noite, no escuro, parece que as pessoas falam assim, não, isso daqui Deus não vai ver. Deus não está vendo. Eu vi a história de um homem em Atibaia que decidiu trair a sua esposa com uma garota de programa. Então ele planejou bem que dia ia fazer aquilo e como ia fazer aquilo. Então ele finalmente concretizou o seu plano, buscou a garota, fez todo um trâmite para que não pudesse ser identificado de forma alguma. Pegou a garota e então começou a achar um lugar para que pudesse trair a sua esposa com aquela garota de programa.
E a garota de programa começou a ficar assustada, porque esse homem começou a enveredar pela estrada. E ela falou, para onde estamos indo? Ele falou, ainda não sei. Estou indo para um lugar onde ninguém me conheça, ninguém possa nos achar. Então ele saiu de Atibaia e foi em direção a outra cidade. E quando chegou naquela cidade, ele pensou, mas pode ser que alguém aqui me conheça ainda. Então ele entrou por a área de zona rural. E ele entrou com o carro e começou a andar por estradas rurais. E agora a moça estava preocupada. E ela falou, olha, aonde nós estamos indo? Ele falou, não se preocupe, eu também não sei. Eu só quero ir num lugar onde ninguém possa nos achar. E finalmente, quando só havia mato em sua volta, o homem entrou com o carro no meio de uma enorme plantação com folhas enormes. E o carro ficou escondido ali. Então a moça virou e falou assim, aqui tá bom, chega. Aqui ninguém vai nos ver, só Deus pode nos ver aqui. E quando ela falou isso, esse homem é crente, essa história foi contada por ele. A frase dela foi, chega, ninguém vai nos ver aqui. Aqui onde nós estamos, só Deus para nos ver. O homem ficou em silêncio, ligou o carro, deu ré, voltou, deixou a moça e foi embora. Porque ele foi lembrado de que o Deus a quem ele serve é um Deus onisciente. Se eu vou até o canavial, mais profundo abismo, se eu entro num quarto escuro ou se eu me camuflo na internet, ali o Senhor está. Se eu penso algo aqui, a palavra não veio à boca, o Senhor já sabe. Não dá para se esconder de Deus. Então, Jesus revela nessa ceia que Ele conhece todas as coisas, até mesmo aquilo que está oculto de todos nós. Olha como o texto termina. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Se quiser fazer uma dotação do lado desse versículo, há pessoas que atacam dizendo, tá vendo, para Deus tanto faz se você viver em trevas ou viver em luz, porque trevas e luz é a mesma coisa. É isso que ele está dizendo aqui? Não. Não está falando de aspecto moral. Está falando assim, para Deus não tem escuro. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. É chato. Ele sabe, ele vê. E ele vê lá dentro. E Judas então foi surpreendido com a lembrança de que Jesus sabia. Só que Jesus conta que há um traidor e fica quieto, continua comendo e agora o ambiente azedou daquela ceia. Não tem. Última passagem aqui que eu quero mostrar para você. Olha como o Salmo termina, o Salmo 23. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Olha o pedido de Davi. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Por favor, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há uma súplica de Davi dizendo, Senhor, por favor, me sonda, porque eu também posso ter na minha vida um caminho obscuro no qual eu não sei. E isso nos leva à segunda revelação de Jesus. Olha só, se por um lado você sabe que Jesus revela saber tudo, até o que está em oculto, quando diz que um deles trairá e ficou quieto, nós sabemos uma outra lição, que Jesus nem sempre revela a todos aquilo que sabe. Pode voltar para João. Olha o que acontece. Então os discípulos começaram a se olhar uns aos outros, sem saber a quem eles se referiam. Afinal de contas, por que Jesus simplesmente não falou? Eu quero contar para vocês que um de vocês me trairá, e é ele. Por que Jesus não faz isso? Resolveria a questão. Ele poderia até ter criado um suspense ali. Mas ele conta sobre o traidor. E agora o enredo, gente. O enredo toma um caráter extremamente grave. Em outros evangelhos, o evangelho de Mateus, por exemplo, diz que eles começaram um a um a perguntar. Mestre, acaso sou eu? Pode imaginar você olhar para Jesus numa mesa e ele falar, onde vocês me trairá? E eles começaram a perguntar, acaso sou eu? Muitos devem ficar em dúvidas. Por quê? Porque, por exemplo, Pedro perguntou isso. Por que os discípulos começaram a perguntar se eram eles os traidores? Será que eles tinham alguma trama
e agora começaram sou eu, é porque a palavra usada para trair aqui, ela nem sempre tem uma conotação tão forte. Os discípulos vão entender isso depois. Mas o trair aqui também é usado de uma forma não intencional. Os discípulos provavelmente entenderam o seguinte, olha, um de vocês, olha só, vou parafrasear para vocês entenderem. É como se Jesus falasse assim, ó, um de vocês vai me entregar. Sério? É. Ou vai falar demais, vai me comprometer, ou vai pisar na bola de um jeito e vai me expor. Um de vocês vai ser o elo fraco para que eu seja apanhado. Olha, isso necessariamente não precisa ser uma traição intencional. Às vezes, imagina que a gente combine um segredo e em determinado momento fala assim, ó, não conta para ninguém. Já ouviu as pessoas guardarem segredo assim, ó, tô contando só para você, não conta para ninguém. O que acontece normalmente? Ó, você é meu melhor amigo, você é minha melhor amiga, não conta pra ninguém. E você conta. E essa pessoa depois começa a ficar com coceira. E às vezes ela conta pra outra pessoa. Há pessoas que contam com intenção ruim. E há pessoas que contam porque pisou na bola. Nunca viu uma pessoa que não consegue guardar segredo, que escapa? Ou a pessoa... quer ver? Vou dar um exemplo mais prático. Festa de aniversário surpresa. Oh, vamos fazer festa de aniversário surpresa? Vamos. Tá tudo combinado. Tudo combinado. Sempre tem alguém que faz o quê? Pergunta, onde é a festa? Pergunta no grupo. A pessoa fala, nossa, nos traiu. Olha só, traidora. Olha, acabou com tudo. Tem gente que não percebe, né? Nem sabe. Há pessoas com intenção ruim, que fazem coisas com intenção ruim. De modo que nós devemos entender o que está acontecendo. Os discípulos estão perguntando para Jesus assim, Senhor, será que eu, já que o Senhor, será que sou eu que vou pisar na bola? Serei eu que vou trair? Será que eu vou falar alguma coisa no templo que vai comprometer? O Senhor já está vendo o futuro, será que sou eu? O traidor nesse sentido, será que sou eu o elo fraco aqui? E eles começaram um a um a perguntar. Olhavam para Jesus e perguntavam, sou eu? Sou eu? E pasmem, Judas olhou para Jesus e falou, mestre, acaso sou eu? Tem coisa mais descarada do que isso? Dizem que na região, uma vez me contaram uma história, acredito que não deve ser verídica, mas que numa cidade no sul do Brasil, muito próxima da Argentina, havia uma igreja, uma pequena igreja naquela cidade, divisa com a Argentina. E um padre tinha acabado de assumir aquela paróquia. E ele não gostava dos argentinos. Não gostava. Natural, às vezes na rivalidade brasileira não gostava de argentino, mas ele era bravo, não gostava de argentino. Então ele foi para a missa um dia e começou a pregar naquela missa. Enquanto ele ensinava, ele começou a falar sobre os fariseus. E falou, fariseus, essa raça de víboras, povo ruim, igual esses argentinos. E na missa tinham muitos argentinos. E o pessoal teve um levante, começou aquele bate-boca, tudo. Ele falou, é assim, tá vendo? Como os fariseus, olha aí. Os hermanos são como os fariseus. A missa terminou, as pessoas foram embora. E não se falou em outra coisa naquela cidade. Não se falou em outra coisa a não ser o que o padre tinha falado. Semana inteira, o zum, gente falando. Quando chegou no próximo domingo, a missa estava lotada. Lotada. Mais gente falou, vamos, vai lá ver o padre não gosta de argentino. E foram. E os argentinos que ouviram também foram para aquela reunião. Então o padre tinha causado um certo tumulto, mas como a cidade era fronteiriça, argentinos vinham na cidade comprar coisas. Então ajudavam o comércio da cidade. Então o prefeito procurou e falou, padre, maneira. Bem, você não gosta de argentino, tudo bem, mas maneira aí, porque vai prejudicar o comércio da cidade. Por favor, não faz isso, tal. E deu uma dura nele, falou, se você continuar falando assim, eu vou pedir para o bispo, para trocar você, para você sair dessa cidade. O padre falou, tá bom. Então ele subiu a pregar e falou, olha, eu quero contar sobre a história de Maria Madalena. Então ele começou a falar de Maria Madalena, e agora só depois eu explico, deixa eu continuar aqui. Ele contou e falou assim, Maria Madalena, uma das seguidoras de Jesus, era uma mulher que no começo não valia nada. Mulher terrível, igual a mulher dos argentinos. E começou a falar isso, e aí o negócio, aí pegou fogo, aí inflamou a igreja. O pessoal gritou, e uma revolta por causa disso.
terminou a missa e foram embora, o prefeito chamou ele e falou assim, não há condição. Não há condição. No próximo domingo, a igreja parecia estádio de futebol, gente. Para onde você imaginar tinha gente. O prefeito chegou, foi chamar ele na sacristia com os delegados da cidade e falou, se você falar mal de argentino hoje, você vai sair daqui preso. Porque o impacto do que você está fazendo é muito negativo na cidade. Você tem que parar. E pressionaram ele e falou, você entendeu? Ele falou, pode deixar, hoje não vou fazer isso não. E quando ele subiu no púlpito, lotada a igreja, ele falou, hoje eu quero falar sobre a traição de Jesus. E Jesus, ao ser traído, falou que havia um traidor. Então, um a um, os discípulos começaram a perguntar. E Pedro perguntou, sou eu, mestre? E João perguntou, sou eu, mestre? E cada um deles perguntou. E quando chegou em Judas, Judas perguntou, acaso sou eu? Acabou o negócio. Gente, a hora que ele falou isso, ele não falou mal, gente, não sabemos. Acaso sou eu? Queridos, quando você está diante de um Deus que conhece todas as coisas, e a pessoa tem a audácia de olhar e falar, sou eu? Acaso sou eu? Jesus ficou em silêncio para dar aos seus discípulos, ele sabia que os 11 não eram traidores, mas que Judas era. Mas deu aos discípulos o que nós chamamos de oportunidade de autoanálise. Cada um deles, no silêncio daquela sala, pôde se autoanalisar. E é assim que o verdadeiro discípulo tem que ser, sabia? Eu e você deveríamos humildemente perguntar para o Senhor, Senhor, serei eu? Serei eu que vou pisar na bola contra o Senhor? Serei eu que vou te envergonhar? Porque Deus já conhece o que você vai fazer nessa semana e no próximo ano. E para o resto da sua vida. Você já perguntou isso para Deus? Deus, serei eu que porventura, daqui a alguns anos serei escândalo nessa igreja? Acaso sou eu? É uma pergunta sincera de um discípulo que ama Jesus. Os discípulos perguntaram, sou eu? Muitos deles, os 11 ali, com plena sinceridade. Pode dizer, acaso sou eu? Eu preciso saber disso, eu não gostaria. Mas o Senhor conhece todas as coisas e sonda, sabe o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Versículo 23 diz, ora, ali estava assentado o discípulo a quem Jesus amava. Veja, quando você lê aí o discípulo a quem Jesus amava, não era que Jesus dizia, eu amo ele mais do que os demais. Provavelmente, o próprio João está escrevendo aqui, porque era a maneira como os demais discípulos tratavam ele. Os outros discípulos percebiam que o tratamento de Jesus e ele era um tratamento mais afinado. Talvez João fosse o mais novo do grupo. Talvez fosse o caçula do grupo. Então Jesus o tratava com mais carinho, com mais atenção. Ou talvez João, então, recebeu dos discípulos e não do próprio Jesus. Jesus não fala, esse é o discípulo que eu amo, mas a ideia é, ele era o discípulo amado, porque os outros o chamavam assim. Então nós não temos uma diferenciação de Jesus ama mais um do que o outro, mas nós vemos pessoas que são mais afinadas com Cristo. Isso acontece na igreja hoje. Há crentes que têm uma proximidade, uma intimidade com Jesus mais bonita do que outros. Outros parecem estranhos. Isso acontece nas famílias, não acontece? Há filhos, há famílias grandes, podem ter 10 filhos naquela casa, há a proximidade de um e do outro. E Jesus não tratava ninguém com diferença, mas João era tido assim. Então, verso 24. A esse discípulo, a quem Jesus amava, fez Simão Pedro sinal dizendo, pergunta a ele a quem ele se refere. O silêncio ficou muito grande quando eles começaram a perguntar, sou eu, sou eu, sou eu? E Jesus não responde. Pedro não aguentou. Pedro não suportou o suspense. Entende? Pedro estava impaciente. Não, tem que saber. Agora nós temos que saber quem é. Alguns dizem que quando Pedro sinaliza é porque Pedro não estava perto. Existe uma razão possível para que Pedro não estivesse perto. Consegue ver nessa história? Jesus decide lavar os pés dos seus discípulos e Pedro 2 vezes dá uma bola fora e é repreendido por Jesus nessa ceia. Não, meu, você não vai lavar não. Não? Pode ir embora. Não, então dá banho inteiro. Não, Pedro, você não entendeu de novo. Então Pedro estava um tanto quanto envergonhado na situação aqui.
Parece-me que Pedro procurou um lugar mais afastado. Não é assim quando a gente está envergonhado, quando você pisa na bola? Quando você se sente, deu uma mancada ou está distante de Deus? A gente tende a se afastar, lê menos, ora menos, quer estar menos com o povo de Deus. Parece que Pedro sentou num lugar um pouco mais distante. Seria natural estar Pedro e João, ou Tiago, próximo de Jesus. E Pedro sinaliza, pergunta para ele, quem é o traidor? E o texto diz que aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus. Veja que João agora não vai fazer uma pergunta em voz alta, mas ele inclina-se mais perto da orelha de Jesus e fala, Senhor, quem é o traidor? Pergunta simples e direta. Mestre, há um traidor aqui. Quem é? Nenhum dos outros discípulos ouviu essa pergunta. Mas João descobre que na proximidade com Jesus, nós descobrimos coisas que nós não descobrimos quando estamos mais afastados. Aprende isso. João vai ouvir de Jesus algo que os demais discípulos não ouviram. E você aprende que Jesus nem sempre revela a todos aquilo que sabe. Às vezes, Jesus revela àqueles discípulos que se aproximam para humildemente consultá-lo. Quando foi a última vez que você se reclinou sobre o peito de Jesus e falou, Senhor, me mostra o que fazer. Senhor, eu estou tão confuso. Isso não tem a ver com você vir à igreja. Quando foi a última vez que você teve um tempo especial, seu e Deus? Quando foi a última vez que você se pegou cantando sozinho, em gratidão ao Senhor? Quando foi a última vez que você e ele tiveram um encontro, só vocês, e não no culto coletivo com a igreja toda? Quando foi a última vez que você se reclinou sobre o seu Salvador para ouvir dele orientações que muitas vezes o resto do povo não escuta? É isso que está acontecendo aqui com João. Todos nós, os salvos, somos discípulos de Jesus, mas alguns se reclinam sobre ele, enquanto outros se contentam de estar no mesmo espaço com ele. E o discípulo a quem Jesus amava, quem sabe porque João já tinha essa prática. Parece-me que João não tinha medo de perguntar para Jesus, eu não sei. Eu sempre fico em dúvida, Pedro era bem afoito. Por que Pedro não falou, mestre, quem é? Fala pra gente aí quem é. Pedro ficou quieto. Porque nenhum dos outros apóstolos falou, Senhor, se tem um traidor aqui, nós queremos saber. Fecha a porta ali. Vamos resolver agora, ninguém vai trair a gente. Mas ninguém ousa fazer essa pergunta, exceto Pedro, que cutuca João, e João se reclina e fala, Senhor, por favor, conta-me, quem é? Abre em Mateus 26, olha o que acontece em Mateus 26. Nós vamos ver o relato paralelo do que está acontecendo aqui. Lembre-se que a importância de Mateus não é na cronologia. Mateus, capítulo 26. Versículo 21. 26, 21. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Uau! Espera aí, Jesus, ainda não resolveu o problema. Porque na comida da ceia, da Páscoa, todo mundo punha a mão no prato. Quem sabe alguém estava com a mão no prato até tirou nessa hora quando Jesus falou aqui. Assustou. Por quê? Porque existia um prato, e nesse prato existia pão, existia um outro utensílio com ervas amargas. Existia um outro também com tâmaras. Então era comum durante a refeição você pegar pães sem fermento e você molhar em ervas amargas, ou você molhar nas tâmaras e você dar para as pessoas. E às vezes o pão estava passando e várias pessoas estavam colocando a mão ao mesmo tempo para tirar porque era uma vasilha maior. Então quando Jesus continua falando meio por código, olha, o que mete a mão comigo é o traidor. Senhor, mais específico, quem?
Nem sempre Jesus revela tudo o que ele sabe. Faz parte da divindade. E o texto continua lá em Mateus, diz assim: e ele respondeu: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Verso 24: o filho do homem vai ser traído. É isso que ele quer dizer, esse vai aqui. O filho do homem vai morrer, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Jesus fala: eu vou ser traído nessa noite. Um de vocês, alguém que está comendo, põe a mão no prato comigo aqui, vai ser o traidor. Mas ai dessa pessoa, porque vai acontecer exatamente como está dito ao meu respeito. Algumas pessoas ficam confusas a respeito disso. Como é que Judas pode ser punido por estar fazendo aquilo que Deus planejou? Quem planejou a traição foi Deus, o seu pai, o pai de Jesus. O pai de Jesus falou: Judas, você vai trair meu filho. Então Judas, quando estava traindo Jesus, ele estava obedecendo à determinação soberana de Deus. Ora, se ele estava obedecendo, não deveria receber uma medalha? Olha, Judas, o que mais Judas poderia fazer? O texto fala: eu vou ser traído, conforme está escrito, não tem como mudar isso. E aí Jesus fala e nos surpreende: mas ai daquele por quem estou sendo traído. Melhor fora nunca ter nascido. E aí então nós vemos na teologia bíblica uma tensão a qual Deus não resolve para nós. Ele faz afirmações nesse texto que mexem conosco. Existe um aspecto da soberania de Deus. Deus estabeleceu e determinou todas as coisas. E nós não podemos frustrar os seus planos. Mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Pessoas que só enfatizam soberania estão errados. Pessoas que só falam do livre-arbítrio e na responsabilidade humana estão errados. O texto fala: você vai me trair, e ai de você porque fez isso. E aí nós ficamos: Senhor, eu não consigo conciliar. Ele fala: não te dei, eu não te revelei tudo. Você precisa entender, nem sempre eu revelo tudo o que eu sei. Eu sei que determinei que Judas vai trair, e sei que vou punir ele por causa disso. Isso é injusto, não é? Não. Você pode não entender, mas eu sou Deus. E quando você não entende, é porque eu não revelei tudo para você. Então o que eu faço quando eu me deparo com soberania e responsabilidade humana? Quando você acerta, glória a Deus. Quando você peca, a culpa é sua. É isso que esse texto está falando. Quando você faz coisas boas, Deus não fica: parabéns, olha só. Fomos criados, Efésios diz, para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou. Deus já preparou as coisas boas para as quais você vai fazer. Então não fica se vangloriando quando você faz uma coisa bonita. Mas quando você faz uma coisa ruim, você precisa saber que Deus responsabiliza você. Judas está no inferno. Ah, pastor, como você sabe? O filho do homem vai ser traído. Jesus chamou ele de o filho da perdição, em João 17. Mas Deus vai responsabilizar, e responsabilizou ele por causa disso. Todas as oportunidades, no ponto de vista humano, Judas teve. Ele ouviu os mesmos sermões. Ele ouviu as mesmas orações, foi exposto aos mesmos milagres. Alguém já disse que o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Deus é um só, mas quando ele joga a sua luz, o coração de algumas pessoas é amolecido, enquanto o de outros se torna duro. E Judas é esse caso. Volta para João. Desculpe, em Mateus, onde você está, para finalizarmos e podemos voltar. Então Judas, versículo 25, que o traía. Você sempre vai ver essa expressão, que o traía. Ficou quase como um sobrenome de Jesus, de Judas. Judas o traidor. Judas o traidor. Nenhum discípulo deixou mais isso esquecer. Tanto que é muito raro você encontrar alguém com o nome Judas. Existe, mas as pessoas têm medo desse nome. Há pais que dão esse nome por bullying para os filhos. Sabia disso? Por ódio dos filhos, tem pais que colocam nomes. É um nome comum, não é um nome amaldiçoado. Mas na história ficou marcado assim. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o dissestes. Pode voltar para João. Sou eu? Se Judas estivesse muito longe e Jesus falasse: é você que está dizendo, e escancarar que ele era traidor. Me parece que há uma conversa de pé de ouvido com João. Quem é? É quem põe a mão comigo, pega o pão comigo. Sou eu?
E Judas do lado de Jesus, provavelmente do lado esquerdo. Você que está dizendo, Judas. Olha o que acontece em João. Respondeu Jesus aquele, verso 26, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado é o traidor. Então, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas Iscariotes, o filho de Simão. Ficou evidente agora quem é o traidor? Sim e não. Ok? Vamos lá. Primeiro, o que Jesus falou, a quem eu der o pão molhado, isso foi dito para quem? Foi para João. No pé de ouvido de João, João, vou contar só para você. Aquele que eu vou dar o pão molhado, esse é o traidor. Ele molha e dá para Judas. Quem agora sabe? Há 3 pessoas na sala que sabem quem são o traidor agora. Jesus, Judas e João. Alguns dizem, mas João não sinalizou para Pedro alguma coisa? Olha, se ele tivesse feito isso, é muito provável que o desfecho da ceia seria um pouco diferente. Mas ele fala para João, e ele revela para João. É aquele para quem eu vou dar o pão molhado. E ele molha e dá especialmente para Judas. Ele não faz isso com ironia. Na cultura do Oriente, isso daqui é um ato de honra. Meus irmãos, nós temos alguma coisa parecida na nossa cultura. Vai no aniversário. Acabou de cantar parabéns. Vai cortar o bolo. As pessoas perguntam o quê? Para quem vai? Primeiro pedaço. Por que faz isso? A pessoa corta o primeiro pedaço e fala, o primeiro pedaço é para você. É uma honra ou não? Uma coisa bonita. Nossa cultura a gente tem isso. Jesus falou, olha, João, preste atenção, é isso aqui. E deu para Judas, serviu Judas, molhou na tâmara, molhou na refeição, não deu o trabalho de Judas pegar. Falou, Judas, eu estou te servindo. E agravou isso a situação de Judas, sabe por quê? Ele colocou na mente de Judas o seguinte, você está prestes a trair a mão que te alimenta. Você está prestes a trair aquele que sustenta a sua vida. Gente, essa mensagem é muito poderosa. Você vai me trair, mas eu quero que você saiba que eu sou a mão que sempre te sustentou. Que eu sou a mão que te serviu. Eu fui aquele que providenciou para você o que era necessário. Toma, Judas. Judas podia falar, não, Senhor, eu não mereço. Teve um tempo de reflexão, mas não. Judas pegou o pedação de pão. Obrigado, Senhor. Caso sou eu, você que está dizendo, Judas. Judas pega o pão. Olha nos olhos de Jesus. Só haverá mais um encontro entre eles depois disso. Ele olhando nos olhos de Jesus, come o pão da traição, sendo honrado por aquele que ele vai trair. Isso não acontece em muitas casas hoje? Quantos homens, quantas mulheres estão provendo para os seus lares e os filhos estão traindo a eles? Se rebelando contra a mão que alimenta. Se rebelando contra os pais que provêm a escola, que provêm o uniforme, que provêm material, que provêm casa. Quantos maridos e esposas estão brigando num ambiente onde um está provendo para o outro segurança, satisfação sexual, companhia, amparo. E a pessoa é capaz de se voltar contra a mão que alimenta. Nesse aspecto, nós podemos olhar para o Senhor e falar, tem misericórdia de nós, porque nós não somos tão diferentes de Judas. E se o Senhor não nos guardar, nós também nos levantamos contra a mão que alimenta. Quantas pessoas se levantam contra a igreja de Cristo? Domingo após domingo, igrejas no Brasil e do mundo têm alimentado pessoas. E quantos são os traidores e traidoras que se levantam contra a verdade e atacam o Evangelho e atacam a Bíblia, depois de serem amplamente alimentados. Esse é o caso mais comum do que você vê nas seitas. Olhe para as seitas à sua volta, a Testemunha de Jeová, os Mormons, olhe para o Adventismo. Todos eles saíram do movimento evangélico. Eles estavam na igreja. Eles eram alimentados, até que um dia falaram, isso não serve para nós. E eles se viraram contra a mão, a mesa onde eles comiam. Quando nós olhamos para o movimento, por exemplo, um movimento muito forte no Brasil, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja enorme, talvez seja a denominação maior no nosso país. Mas quando nós vamos olhar o berço, como começou o movimento,
da Assembleia de Deus no Brasil, nós descobrimos que eles surgiram de um racha dentro de uma igreja batista no norte do Brasil. O pastor saiu para viajar, naquela época de viagem demorava, ficou 4 meses fora. E um grupo de missionários americanos, 2 particularmente, que haviam sido expulsos da sua comunidade dos Estados Unidos, entraram nessa igreja. Irmão, nós te amamos. E oraram e cantaram. E se aproveitaram da distância do pastor e começaram a falar, quando o culto terminar, vamos ficar juntos orando um pouco mais, uma entrega maior. E eles seduziram muitas pessoas. E o que aconteceu? Quando o pastor voltou, muito tempo depois, houve um racha naquela igreja e muitos irmãos saíram. E o movimento da Assembleia de Deus começou no Brasil de um racha dentro da igreja batista. Há crentes na Assembleia de Deus? Sem dúvida, claro que há. Mas nós não podemos esquecer que mesmo dentro das igrejas tradicionais ou pentecostais, existem pessoas que se aproveitam do pão, do alimento que é dado, para usar aquilo mesmo para atrair o povo. Essa é a mensagem de Cristo. Verso 27 diz, após comer o bocado, imediatamente Satanás entrou em Judas. E então Jesus disse a Jesus disse a Satanás, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Essa é a ordem de Jesus, e aí nós terminamos com o último ponto. Jesus revela ter autoridade e poder sobre os seus inimigos. Judas, você vai me trair, come o pão. Satanás entrou, agora Jesus vai ter uma conversa. Alguns dizem, é com Judas, é com o diabo, seja como for. Ele está olhando para Satanás em Judas e fala, o que você tem para fazer? Eu sou Deus, estou ordenando a você, faz depressa, pode sair. Os discípulos estão olhando para aquela situação. Judas, o traidor, o único que sabe, João aqui do lado. Judas come o pão, o texto fala, deixa bem claro aqui, pondo o bocado, ou seja, ele come, se alimenta da provisão que Jesus dá e sai. E o texto diz assim, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim, ou por que Jesus dissera isso. Então veja, a conversa com João é privada. João, o traidor é quem eu vou dar o pão. E dá para Judas. E em voz alta, agora para todo mundo na sala ouvir, ele diz, o que você tem para fazer, faz depressa. Todo mundo ouviu agora. E todo mundo foi entregado. Ué, por que ele está falando para Judas sair? E o texto fala que Judas come o pão, possuído pelo diabo, se levanta naquela reunião. Judas gritou, caiu no chão, teve um ataque de histeria. Cônscio, perfeitamente consciente, no domínio da situação, ele se levanta, possuído por Satanás, para atrair Jesus. Então, muitas vezes, os crentes também acabam esquecendo disso. O diabo atua entre o povo de Deus nem sempre de maneira gritando e batendo. Às vezes, de maneira silenciosa, comendo junto. Cuidado. Sentado à mesa do Senhor, é possível que o inimigo esteja rindo e conversando conosco. Coisa triste, não é? Eu e você não sabemos quem é. Mas como é bom saber que existe um Deus no céu que sabe. O texto termina, ninguém entendeu porque ele dissera isso, pois Judas era quem trazia a bolsa. Então eles pensaram que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa. Outros pensaram que Jesus tivesse ordenado, Judas, vá dar alguma coisa aos pobres. O verso 30 termina dizendo, e ele, tendo recebido o bocado, saiu. E João faz questão de colocar uma notinha, e era noite. Porque Jesus vem ao longo de todo o livro dizendo, eu sou a luz do mundo, andem enquanto vocês têm luz, andem enquanto a luz brilha. Mas quando Satanás entra em Judas, o texto fala que ele sai e era trevas. Um tempo de trevas vai começar agora. O príncipe das trevas, Jesus fala, está se aproximando. Mas por mais que Satanás, desde o Getsemane, tem destruído famílias, destruído relacionamentos, destruído igrejas, destruído os casamentos, destruído profissões, você precisa lembrar que existe um Deus no céu, poderoso, que tem autoridade para fazer com que o inimigo faça exatamente o que ele quer. Jesus nunca é surpreendido. Então, quando algo acontece com a sua vida, quando os inimigos se levantam contra você,
quando as tragédias chegam e quando você percebe que Satanás está um pouco mais ousado no embate contra a sua família, você deve lembrar: o meu Senhor tem autoridade sobre ele. Ele não tem poder de ir além do que ele quer fazer. E pelo contrário, Jesus tem tanta autoridade que diz: você vai me trair, mas faz depressa. E Judas saiu correndo no meio daquela noite. Quem sabe no seu coração pensando: eu preciso fazer rapidamente a traição, porque Jesus vai contar para eles que eu sou traidor e vai frustrar os planos. Quem sabe Jesus vai mudar o lugar. Eu disse que ele iria para o Getsemane, para os soldados, e agora ele vai mudar o lugar. Mas Jesus faz exatamente a mesma rotina de sempre. Mas ele não sabia do inimigo, que os soldados iam chegar? Sim. Mas ele continuou caminhando, sabendo: nada pode me acontecer se o meu Pai Celestial não permitir. Essa é a vida do crente. Você serve a um Cristo que conhece tudo, até o que está oculto. Você serve a um Cristo que sabe tudo, mas não revela tudo para todos, mas aqueles que se reclinam sobre o peito dele. E você serve a um Cristo que tem poder sobre os inimigos humanos e sobre os inimigos celestiais. Sirva a ele. Que uma figura desenharam muito tempo atrás, um quadro, né, tentando mostrar como Satanás se aproveitou dessa situação. Quem dá ouvidos aos conselhos do inimigo, hoje ainda, começa assim: houve uma indução do diabo e no final uma possessão. Quem dá ouvidos ao que o diabo diz, no final acabará sendo controlado por ele. Um crente não fica possuído. Então, se você é crente, você não precisa se preocupar com isso. Mas um crente também pode dar ouvidos ao diabo e acabar sendo controlado por ele sem ser possuído. O que é ser controlado por ele? Alguns acham que a possessão é o diabo entrar no corpo da pessoa e agora assumir os músculos e fazer a pessoa fazer. Muitas vezes o controle que ele faz nas pessoas passa por isso. Mas ele controla crentes também, fazendo com que os crentes andem. Eles controlam, o diabo controla muitas vezes a boca dos crentes. Ele controla os ouvidos dos crentes, os olhos dos crentes, as mãos, o dinheiro. E é só: pastor, eu sou crente. É crente, mas o diabo está controlando isso na sua vida. Está evidente o que ele está fazendo. As aplicações do texto são essas, são simples. Nutra no seu coração o temor do verdadeiro discípulo. Peça a Deus por isso. Tenha medo de agir de forma que prejudique Jesus e a sua obra. Como é que eu faço para ter esse temor? Você deve orar e perguntar: mestre, acaso serei eu o discípulo que te trairá? Pergunta isso. Tenha medo disso. Eu tenho medo. Um dos maiores medos que eu tenho é chegar no final da minha vida e olhar para trás e perceber que eu me desviei da verdade e arrebentei a minha vida. Olha, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de daqui a alguns anos olhar para essa escritura e falar: eu não acredito mais nisso. Eu tenho medo de perder contato com Deus, de não ser mais sensível à sua voz, de não orar, de me contentar e frequentar uma igreja. Quer coisa pior que essa? Se contentar estar numa mesa com Cristo, sem participar com Ele intimamente, tenho muito medo disso. Deveria ter também. 2. Se você se recusa a crer em Jesus por causa de picaretas que o pregam, como era o caso de Judas, se você se recusa a crer no Evangelho por causa de picaretas que pregam o Evangelho por aí, saiba que, para Deus, essa desculpa não serve. Ah, Senhor, tem muito Judas por aí, eu já me machucou, desisti da fé. Isso não serve. Ele, Deus, te chama para crer em Jesus, o Salvador, e não naqueles que pregam esse nome. Então, se você se decepciona com Cristo por causa de um pregador, ah, Senhor, eu sou um ex-crente. Isso não pega para ele. Não funciona. As últimas 2. Se tem medo ou está confuso em alguma área da sua vida, recline-se sobre o peito de Jesus. Ele ali ouvirá as suas dúvidas. Ali, perto de Jesus, ouvimos coisas que os outros discípulos não conseguem escutar. Quanto mais perto, mais você vai conhecê-lo. Por fim, quem acolhe o que Satanás insinua, ele começa assim, acabará sendo controlado por ele
E como Judas se afastará da luz de Cristo, mergulhando em densas trevas. Essa foi a história com Eva, essa foi a história com Adão, essa foi a história com tantos homens e mulheres ao longo do mundo. Vamos orar. Vou dar para você alguns instantes para você orar e falar com Deus. Uma pergunta que você deveria fazer nessa hora é: Senhor, quando tu olhas para dentro de mim, eu tenho certeza que o Senhor não tem encontrado muitas coisas boas. E eu sei que os teus olhos sondam a minha vida e não há nada oculto, nada. Se por um lado eu devo ter paz quando eu percebo que o Senhor sonda a minha vida, por outro eu deveria ter temor, muito medo. Porque eu não posso esconder nada. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Peça isso a Ele. Não permita-me que eu te traia. Senhor, ao terminarmos esse culto, nós nos voltamos para os seus olhos oniscientes. Conhece, está à nossa volta. Nós nos sentamos, vamos nos levantar para sair. Para onde poderíamos fugir do teu Espírito? Os teus olhos estão vendo tudo. Tem misericórdia, socorre-nos. Livra-nos de nos tornarmos traidores. Livra-nos de nos afastarmos da verdade. Livra-nos de nos rebelarmos contra a mão que nos sustenta. Contra o Deus que tem suprido para as nossas necessidades. Livra-nos, Senhor, da rebeldia, do distanciamento. Se há alguém aqui distante do Senhor, se há pessoas aqui que perderam prazer na Tua palavra, perderam a alegria, Senhor, de Te servir. Se há pessoas que estão desanimadas por causa das lutas da vida, por causa dos pecados, se por causa disso se esfriaram. Ó Deus, o Senhor é poderoso de fazer um avivamento verdadeiro. Não esse das gritarias, mas aquele que transforma o coração frio num coração quente. Aquele que transforma um coração distante num coração próximo. Olha para nós com misericórdia, levanta-nos, para que a nossa vida reflita a verdade que temos ouvido. E assim, Deus, vamos ter os seus olhos sobre nós e a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.